Olá, bem-vindo ao Prime Station. Hoje vamos assistir um filme de drama e thriller, chamado Norbold. Este velho é Paul. Ele visitou o local sob a ponte enquanto segurava uma flor na mão. Acontece que foi o lugar onde seu filho morreu. Quando ele voltou para casa, seu amigo chamado George o visitou. Ele era funcionário de uma empresa investidora. Paul disse a ele que queria investir todo o dinheiro do filho, mas descobriu que havia uma lei de proteção que o impedia de fazer isso. George então sugeriu que Paul investisse o dinheiro em uma empresa chamada Evolution, enquanto explicava que a empresa forneceria o serviço para que Paul investisse o dinheiro. Ele então concordou em investir o dinheiro lá. Mova-se para este homem cujo nome é Eric, um supervisor da Comissão de Segurança Financeira em Quebec. Eric estava reunido com seu colega para discutir fundos de investimento e várias submissões para aprovação de uma empresa chamada Norbold. Ele então conheceu um homem chamado Vincent, o dono da Norbold. Eric então verificou a proposta de Vincent. Eric parecia desconfiado quando perguntou sobre o envolvimento de Vincent com aquela empresa quase falida. Ele então perguntou sobre o financiamento da empresa, mas Vincent evitou responder a pergunta dizendo que tudo era legal. Eric avisou que Vincent ainda precisava fornecer evidências da origem dos fundos se quisesse aprovar o aplicativo. Ele também se ofereceu para ajudar Vincent, se necessário. Após a reunião, Eric foi imediatamente direto para casa. Em casa, ele ainda teve que lidar com a esposa grávida e o pedido dela para ter uma casa para o filho quando ela nascer. Pouco tempo depois, Vincent entrou em contato com Eric pedindo sua ajuda para aprovar o pedido de fundo de investimento o mais rápido possível. Ele também tentou suborná-lo se ele aceitasse ajudá-lo. Para encurtar a história, os dois finalmente se conheceram. Eric perguntou a Vincent sobre o suborno que ele prometeu se ajudasse a passar em sua inscrição. Vincent também disse que estava disposto a pagar metade adiantado para convencê-lo. Ao ouvir isso, Eric foi imediatamente ao escritório para realizar seu trabalho. Ele imediatamente aplicou o formulário de Vincent com muito cuidado para evitar ser descoberto. Depois de verificar o aplicativo, Eric mais uma vez se encontrou com Vincent para dizer a ele que a fonte de fundos que Vincent tinha que fornecer ainda era obrigatória e que haveria uma investigação mais tarde. Mas Eric enfatizou que o líder da investigação era o próprio Eric. Alguns meses depois, nasceu o filho de Eric, mas percebe-se que sua esposa ainda reclama porque a casa dos sonhos prometida por Eric ainda não se concretizou. Enquanto isso, depois de conseguir ajudar Vincent com sua inscrição, ele o encontrou novamente. Vincent, que sabia o quão genial Eric é, se ofereceu para trabalhar com ele como vice-presidente da empresa. Eric também parecia disposto a trabalhar sob a liderança de Vincent. Então eles foram a um bar onde Eric perguntou a Vincent sobre o negócio. Ele também perguntou sobre o relacionamento e envolvimento entre Vincent e a equipe do ministro das Finanças que agora estava envolvido em seus negócios. Vincent não hesitou em falar sobre seu negócio, que começou com um encontro acidental com um velho amigo que estava montando uma empresa de empréstimos pedindo dinheiro emprestado a seu velho amigo. Ele ajudou Vincent a solicitar um empréstimo do dinheiro e pediu uma parte se conseguissem. Para encurtar a história, a empresa teve sucesso. Vincent também disse a Eric que usou os fundos iniciais fazendo alguns investimentos e pedindo dinheiro emprestado de outras empresas para o capital inicial para formar a Norbold, embora ainda tivesse que pagar a dívida. Após essa reunião, Eric renunciou oficialmente ao emprego anterior e recebeu uma indenização de lá. Depois disso, Eric se reuniu com Vincent para discutir o salário que Vincent deveria pagar a ele com base no acordo anterior, assim como o bônus. Mais tarde naquela noite, Vincent imediatamente descontou o dinheiro e pagou o salário de Eric ali mesmo. Vendo isso, Eric ficou curioso para saber como Vincent conseguiu o dinheiro tão rápido. Vincent explicou alguns de seus truques sorrateiros que ninguém sabia que o mantinham seguro. No dia seguinte, no escritório, Vincent apresentou Eric como seu novo vice-presidente da empresa e esperava que a empresa se desenvolvesse mais rápido e melhor depois que ele entrasse. A empresa de Vincent também iniciou o negócio com uma empresa na Suíça. Foi visto que Vincent era ótimo em atrair muitos investidores, o que manteve os fundos da empresa fluindo. Mesmo assim, Vincent e seus funcionários alteraram habilmente todos os números do relatório, o que tornou a empresa mais lucrativa. Isso foi realizado continuamente até que uma vez, Vincent estava, sem saber, enviando o relatório falso para um dos investidores. Um de seus funcionários estava ciente, mas não foi impedido às pressas, então foi mandado embora. Obviamente, isso deixou todos em pânico, mas, felizmente, os investidores não deram muita importância a isso,
embora tenham perdido algum lucro. Em momentos diferentes, Eric relatou a Vincent que haveria uma inspeção da Comissão de Segurança Financeira mais tarde, mas Vincent disse casualmente que eles só precisavam preparar um relatório falso para isso. Eric imediatamente discordou do que Vincent acabou de lhe dizer, porque, para ele, é muito importante fazer um plano estruturado e seguro. Eric então fez um plano e decidiu liderar Lois, mas Vincent tinha que ajudar se Eric precisasse de ajuda. Algum tempo depois, os oficiais da Comissão de Segurança Financeira vieram ao escritório. Vincent imediatamente os recebeu e, logo, Eric veio ao seu encontro. Os oficiais ficaram surpresos porque não esperavam que Eric fosse o vice-presidente da empresa de Vincent. Eles realmente sabiam como Eric é genial ao lidar com problemas financeiros e a grandeza de suas ideias. A primeira oficial, Maria, imediatamente iniciou a investigação perguntando sobre o certificado de estabelecimento da empresa e assim por diante. Descobriu-se que Eric estava tendo problemas porque havia alguns cálculos de dados ausentes, incorretos e até estranhos. No final, pediram aos policiais que adiassem a investigação porque o arquivo não estava pronto. Depois disso, Vincent disse a Eric para preparar todos os arquivos necessários que faltavam para poder passar na investigação. Eric também disse a todos os funcionários para trabalhar para minimizar o tempo para preparar tudo o que é necessário. Todos eles começaram a fabricar os relatórios e até destruíram tudo que parecia inseguro, tudo para proteger a empresa. No dia seguinte, os oficiais liderados por Maria já estavam no escritório de Vincent. Ela imediatamente pediu alguns documentos para inspeção. Eric e Vincent fizeram o possível para manter a compostura para evitar suspeitas. Eric então entrou na sala de informática para preparar os arquivos solicitados por Maria, enquanto Vincent pediu a Maria que tivesse paciência para esperar porque os arquivos estavam sendo preparados. Mas parecia que Maria aparentemente não era tão paciente e imediatamente quis ver os arquivos de que precisava, mas quando os arquivos foram abertos, aparentemente, o arquivo era um erro. Vincent raciocinou que o servidor estava fora do ar. Maria insistiu que os dados de que precisava deveriam ser fornecidos a ela imediatamente. Posteriormente, ela traria outro policial para outra sessão de investigação. Por outro lado, Eric continuou tentando terminar o relatório falso de acordo com a vontade de Maria no tempo restante. Felizmente, Eric ainda conseguiu imprimir e entregar os arquivos para Maria antes que ela partisse. Depois de examinado o relatório, parecia que os arquivos estavam seguros, então Maria não tinha motivos para fazer outra inspeção. Depois disso, Norborg começou a participar do mercado de investimentos em ações. Lá, Vincent realizou várias colaborações, uma das quais com uma empresa em Chicago. Depois de fechar o acordo, eles foram comemorar o sucesso no clube. Enquanto isso, Maria ainda suspeitava dos arquivos da empresa liderada por Vincent, então ela marcou uma nova inspeção. A empresa de Vincent continuou fazendo um grande desenvolvimento. Ele então se encontrou com o proprietário da Evolution Company para oferecer ao proprietário que compraria as ações da empresa. Vincent também acrescentou que suavizaria o acordo na forma de bônus. Com a oferta rápida de Vincent, o acordo entre eles foi finalmente acordado. Durante a transferência de propriedade, a empresa também forneceu essas informações aos investidores, incluindo Paul, que estava investindo sua herança ali. Vincent, que conseguiu adquirir grande parte das ações da Evolution, deu uma festa para seu sucesso. Acontece que o amigo de Paul, George, estava presente naquela festa. George parecia mostrar sua desconfiança depois do que Vincent fez com a Evolution. Depois disso, George foi até a casa de Paul e disse que a empresa Evolution já havia sido adquirida e George tentaria tirar o dinheiro de Paul de lá porque George não confiava em Vincent. No dia seguinte, Vincent foi visitado por Eric, que imediatamente o repreendeu porque suas ações e decisões na aquisição de várias empresas chamaram muita atenção. Ele também aconselhou Vincent a não tomar tais ações, mas em vez de ouvir o conselho, ele contou a Eric sobre o novo contrato que adquiriu e que havia comprado uma passagem de férias para Eric. Eric ainda estava preocupado com o que Vincent fez porque poderia atrair a atenção da Comissão de Segurança Financeira. Por outro lado, George de repente sugeriu que Paul não precisava sacar seu investimento. Acontece que George também recebeu uma passagem de férias de Vincent. Em um dia diferente, Vincent foi recebido por um homem chamado Frank, um detetive disfarçado de jornalista para investigar Norborg. Vincent, sem a menor desconfiança, acolheu-o. Frank começou a fazer perguntas sobre o faturamento da empresa e a aquisição de algumas empresas por Vincent.
As perguntas que foram feitas a ele o deixaram confuso até que, finalmente, ele foi preso e acidentalmente contou a ele sobre sua grande renda pessoal, que se tornou a manchete do jornal no dia seguinte. Isso deixou Eric muito surpreso porque a declaração de Vincent poderia manchar a confiança do investidor. Pouco tempo depois, um dos grandes investidores que investiu em Norbolg entrou em contato com Vincent. Ele foi intimado e pediu explicações sobre seu depoimento. Eles não quiseram correr o risco e imediatamente retiraram todos os seus investimentos de Norbolg. Vincent nada pôde fazer porque a decisão foi unânime. Em relação à declaração de Vincent no jornal, aparentemente, não apenas os grandes investidores ficaram desapontados, mas os pequenos investidores também estavam retirando todos os seus investimentos das empresas de Norbolg. Respondendo a isso, Eric pediu a Vincent para fazer uma declaração de imposto que pudesse aliviar a situação, mas Vincent ainda queria lutar pela notícia e limpar sua reputação. Sabendo do problema, Eric decidiu tirar uma licença, dizendo que queria continuar o negócio que havia iniciado há muito tempo. Sabendo que Vincent deve ter se oposto, Eric disse que encontraria um substituto por um tempo de sua licença. Eric procurou um homem chamado Julian e ofereceu-lhe o cargo de representante na empresa. Julian aceitou entrar, mas assim que começou a trabalhar encontrou muitas estranhezas no relatório do fundo de investimento. Eric disse que isso poderia acontecer quando uma empresa progredisse rapidamente. Eric então pediu a Julian para lidar com isso. Pouco depois, Vincent e os outros receberam a notícia de que a Comissão de Segurança Financeira havia bloqueado novas transações no mercado de ações para Norbolg. Vincent ficou claramente muito surpreso porque, anteriormente, não havia nenhum problema. Eles tentaram perguntar o motivo, mas ninguém deu uma explicação. Não apenas isso, mas agora uma convocação veio. Eric tinha certeza de que isso tinha algo a ver com a aquisição de algumas empresas por Vincent antes. Ele então disse a Vincent para não se preocupar com o julgamento porque havia contratado um advogado. Mas, mesmo assim, Eric ainda pediu uma quantia considerável de dinheiro de Vincent para comprar uma casa. Vincent deu a ele e pediu a Eric para resolver o problema no julgamento. Para encurtar a história, no julgamento, Eric parecia se proteger em vez de defender a empresa respondendo a perguntas relacionadas apenas a ele. Eric também mencionou perguntar a Vincent, o presidente da Norbolg, se eles tinham alguma dúvida sobre a empresa. Algum tempo depois, após o julgamento, Vincent recebeu outra intimação. Ele suspeitava que Eric não havia assumido nenhuma responsabilidade, mas Eric explicou que estava tudo bem e que talvez o tribunal só quisesse confirmar algo de Vincent. Então, Eric saiu para encontrar Frank. Acontece que Eric traiu Vincent e se juntou a Frank para ser seu informante para descobrir os escândalos da empresa de Vincent. No escritório, Eric imediatamente copiou todos os arquivos da empresa sem o conhecimento de ninguém e os entregou a Frank. Em seguida, em uma reunião fechada, todos os funcionários de Vincent, incluindo Eric, se reuniram para discutir os problemas que estavam acontecendo. Eles calcularam que a quantidade de desfalque é tão grande, assim como o dinheiro do investidor que eles estavam usando. Eric, que estava lá, apenas ficou quieto e registrou todas as informações que obteve. À noite, Vincent encontrou uma solução para ganhar a confiança dos altos funcionários da empresa, planejando distribuir as ações da empresa uniformemente para eles. Eric, que claramente não queria se envolver no problema, imediatamente correu para recuperar os dados principais antes que o negócio fosse formalizado. Para encurtar a história, Eric obteve os principais dados do escândalo da empresa. Ele conheceu Frank imediatamente, mas antes de dar os dados, Eric pediu condições, ou seja, queria que ele ficasse livre dos problemas da empresa e recebesse proteção de testemunha, e até pediu algum dinheiro. Frank concordou com todas as condições, exceto pelo dinheiro, porque ele não poderia fornecê-lo. No dia seguinte, Eric recebeu a visita de Julian, que queria saber sobre o sistema financeiro da empresa. Ele então levou Julian para ver por si mesmo, mas foi proibido. Ele forçou Francis a dar acesso, apenas para descobrir muitas transferências do dinheiro do investidor para a conta bancária pessoal de Vincent. Julian, que acabará de ver isso, decidiu denunciar. Eric concordou claramente e imediatamente contatou Frank, pois ele já tinha as pessoas que também estavam prontas para testemunhar para expor o escândalo. Depois disso, Eric foi para casa e pegou o dinheiro que Vincent lhe dera antes. Eric então enterrou o dinheiro para que ninguém pudesse descobrir. No dia seguinte, no escritório, quando Vincent pediu a ajuda de Eric, Vincent sentiu algo estranho sobre Eric, mas não tinha evidências para provar nada. Então,
Eric mais uma vez encontrou Frank para fornecer as evidências para prender Vincent. Com essas evidências, a polícia imediatamente vasculhou o escritório de Vincent, e Vincent foi pego em sua residência para ser preso. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.